Olá, esse é o nossa última videoaula, onde eu vou falar sobre exemplos, e vou falar também do protocolo de pesquisa, né, que é uma revisão sistemática. Bom, bora lá no primeiro exemplo. Esse é um artigo que foi publicado por nós, né, pelo meu grupo de pesquisa. Ele tem o intuito de propor uma estrutura conceitual, um marco conceitual, na verdade, para falar sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável dos manguezais, em relação ao ecossistema manguezal. Então, tendo em consideração os dados do sítio Ramsar. Então, o primeiro passo foi identificar os estudos que envolvem, né, os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em ecossistema manguezal. Né? Então, eu procurei esses estudos no mundo todo, mas focado ao manguezal. Então, eu fiz uma procura, fui brincando, na verdade, né? Agora procurar primeiro o ODS dentro do Google Science. Saiu muitos artigos, porque é só uma palavra-chave. Eu combinei depois com o manguezal, e aí reduziu bastante a pesquisa. Então, esse é um ponto muito importante. Esse foi o primeiro passo, né, fazer identificar esses principais termos, principais temas que estão sendo falados sobre ambos tópicos. E o segundo passo, basicamente, foi o intuito geral, né, que era definir um marco conceitual a partir da pesquisa que foi achada. Né? Isso me ajudou a propor, a recomendar questões de desenvolvimento sustentável para o ecossistema de manguezal. Então, é um artigo que vocês podem encontrar no Google, no artigo, porque tem esses mapas que eu mostrei na videoaula anterior, né, tem alguns gráficos que foram feitos a partir dos dados que eu coletei. O segundo artigo, ele tem uma escala espacial mais local, né? Enquanto este é uma escala espacial global, no mundo todo, em todos os países. Esse estudo vai do mundo todo, mas comparando com o Brasil, né? O que o mundo todo está dizendo e o que o Brasil está dizendo, e qual é a comparação entre ambos. Ele foi um estudo de planejamento espacial de áreas marinhas protegidas, então, vocês podem ver que aqui, no título, eu já tenho as palavras-chave de procura, né? Manejo espacial, áreas marinhas protegidas, Brasil também torna-se uma palavra-chave. Bom, o terceiro é um estudo sobre a vitamina D e o cálcio, né, uma revisão sistemática para os resultados de saúde. Eu quero que vocês vejam que em todos os exemplos que eu estou apresentando, no título, menciona a palavra revisão sistemática. Então, quase que uma regra, embora não seja, mas é sempre recomendado colocar, por exemplo, aqui, né, fala do texto todo, do artigo, 2 pontos, uma revisão sistemática. No próximo, mesma coisa. Revisão sistemática do planejamento espacial, 2 pontos, uma perspectiva brasileira. Mas sempre tem a palavra revisão sistemática. Nesse é a mesma coisa. Vitamina D e cálcio, 2 pontos, uma revisão sistemática para a saúde. Então, sempre vai ser nesse formato. Né? Esse aqui, a mesma coisa. Status da saúde e os fatores de risco em doenças cardiovasculares, 2 pontos, uma revisão sistemática. Então, quase que uma regra, como falei, né? Então, é recomendado que nos artigos que vocês coloquem a palavra revisão sistemática, para indicar que o artigo é uma revisão e não um estudo de caso ou um outro tipo de estudo. Este estudo, como é da área da saúde, ele foi procurado, na verdade, a base de dados que utilizou-se foi o PubMed, né? Algo bem pontual, bem específico. Nos artigos anteriores, foi a Web of Science, a Scopus e o Google Acadêmico. Nesse artigo, por exemplo, ele se apresenta, né, a tabela Prisma, vocês podem ver aqui, foram encontrados, em 1978, estudos ao todo, 400 foram duplicados, então reduziu bastante a quantidade de artigos que vai ser avaliado, 1.500 foram excluídos, através de uma revisão gráfica do título e do resumo, porque provavelmente não falavam exatamente do tema, eles talvez faziam menção à palavra, mas eles não falavam diretamente do tema, né? Isso é uma diferença muito importante que a gente tem que considerar quando a gente for fazer estudos de revisão. E assim foi diminuindo. De 1978 estudos que foi achado, reduziu para 34. Então, 34 estudos foram analisados de forma profunda, né? Foram lidos cada um deles para fazer um estudo de revisão. Então, aqui eu tenho os critérios de exclusão, e aqui eu tenho uma tabela que representa, né? Que apresenta
todos os dados, todas as referências, que são 30 e 34, são poucas referências que eu achei, no final das contas, né? Então, é viável fazer uma tabelinha com os principais resultados do tema que está sendo estudado. Mesma coisa aqui, né? Uma tabela que me dá uma sistematização dos temas que estão sendo falados, que estão sendo mencionados dentro desses artigos. Então, eu gosto de trabalhar bastante com tabelas, acho que ela te ajuda a sistematizar muitas coisas e te ajuda a identificar muitas outras coisas. Temos aqui um outro exemplo, né? Os elementos fundamentais para o design de jogos digitais, tem um grande título e, no final dos pontos, uma revisão sistemática, mesma coisa. Então, sempre vão colocar que é uma revisão sistemática desse tipo de estudo, desse um artigo, no caso. Quais gráficos foram colocados nesse artigo? O Prisma, né, o protocolo de Prisma, que está aqui, que foi identificado mais de, aqui, mais de 77 artigos, no caso, né, eles colocaram um período de procura. Vocês veem que um prisma varia de outro prisma, então isso vai depender muito do autor, como que ele quer visualizar, como que ele representar o fluxograma do prisma, desde que contenha as informações básicas, né, como que quantos estudos eu achei, quantos eu apaguei por serem duplicados, quais realmente falam do tema e quais, no final, eu vou analisar. No caso aqui, foram analisados 20 artigos, né, desse tema de jogos digitais. Outro gráfico que eles apresentam é a escala temporal, né, o primeiro artigo, quando foi publicado, e o último, então, existe uma tendência de crescimento desses estudos. Provavelmente aqui a figurinha de queda, né, a linha de queda, ela seja por conta de que 2016 foi procurado apenas na metade do ano, não no ano todo, então isso também tem que ser considerado. Se eu estou estudando, fazendo um estudo de revisão hoje, em 2025, a metade do ano de 2025, eu não vou incluir 2025, porque eu vou ter um gráfico assim. Isso pode causar erro, pode dizer que, não está tendo pesquisas, né, nos últimos anos, está havendo um desinteresse nas pesquisas, o que não é real, porque o ano não acabou, 2025 ainda não acabou, então tem muitos artigos a serem publicados na área. Então, é sempre recomendável fazer os estudos, incluir os estudos até um ano anterior, do ano que tu está desenvolvendo a pesquisa, né, esse ano tem que estar na parte da metodologia também, no protocolo. Então, esse gráfico mostra, né, quais são os tipos de estudos, foram as datas que foram achados esses estudos. E mostra também um gráfico de barras com os principais temas que estão mencionados dentro dos artigos. Então, como são 20 artigos, dá para ler os 20 artigos e fazer esse tipo de gráfico também. E as tabelas, né? Eu gosto bastante das tabelas, porque ela dá uma visão geral de quais métodos, quais tipos de estudos estão sendo abordados, né, na base de dados. Então, por exemplo, aqui os autores sistematizaram, né, por temas, quais são os temas dos jogos, e quais as recomendações de cada tema que menciona no artigo, né? Então, posso fazer uma tabela parecida com essa, com as metodologias que estão sendo feitas no meu tema de pesquisa, né? É bem rico ter um gráfico desses, combinar os gráficos, na verdade. A procura, vocês vão ver na próxima aula com esse, mas só para exemplificar, né? Como que eu vou fazer a minha procura? Lembra que tem que ter as aspas, tem que ter o asterisco, vai depender quanto eu quero procurar, quanto que eu quero achar da minha pesquisa. Então, aqui um exemplo. Eu procurei na Scopus, né, no site da Scopus. Eu procurei estudos de revisão relacionados com saúde. Então, me saiu aqui bastante esses estudos. Só que eu só coloquei essas duas palavras-chave. Mesma coisa no Google Scholar, vocês vão ver essa diferença e vão avaliar se realmente compensa colocar os estudos que foram feitos, foram publicados no Google Acadêmico, porque o Google Acadêmico, ele pega tudo, né? Não somente artigos, pega jornais de pesquisa, pega notícias, pega livros, capítulos de livro, etc. Na Web of Science, no Scopus, tu consegue filtrar apenas artigos de revisão, capítulo de livro. Então, se eu faço a mesma procura em ambas bases de dados, a do Google Acadêmico, ela vai me sair muitíssimo mais estudos. Então, por exemplo, aqui sai que eu tenho 3.570.000 estudos sobre essas palavras-chave.
o que é inviável para a gente analisar. Então, muitas vezes, não é recomendado colocar o Google Scholar. Só se for um tema pouquíssimo estudado e tu não tenha muitos estudos dentro do Web of Science, Scopus, aí compensa e vale a pena procurar na literatura cinza, né? Nessas outras fontes de dados que não aparecem nas fontes oficiais da Web of Science e da Scopus, certo? Um exemplo apenas de como vão fazer a procura. E para compreender um pouquinho melhor como funciona esse método SOD, bom, aqui tem um QR Code do artigo, vocês podem acessar. Dentro do artigo, ele foi proposto um fluxograma, né? Então, onde tu inicia o fluxograma e ele vai te perguntando, tu vai analisar em quais bases de dados, né? Web Science, Scopus, se vou analisar. Então, tu pode usar esses tipos de software que te ajudam, que trabalham juntamente com Web Science Scopus. Ele já traz uma imagem automática para ti com a base de dados que tu vai achar. Então, ele facilita muito para entender os temas que tu estás achando, né, dentro dos estudos de revisão. Caso tu não usares Scopus ou Web Science, bom, vou fazer outro tipo de análise de visualização usando outros programas. Então, é um fluxograma que vale muito a pena explorar, porque aqui eu coloco alguns artigos, alguns programas, na verdade, para análises quantitativa, análises qualitativa, vai depender o que a gente vai querer analisar e como que a gente vai querer visualizar. Então, temos aqui algumas recomendações, vale muito a pena depois explorarem. E de todas essas videoaulas, tanto da prática e tanto da parte teórica, a gente preparou uma guia prática, né? Dentro do observatório, a gente tem várias guias práticas, tanto para o monitoramento que a gente está desenvolvendo, quanto para outras questões, metodologias didáticas. Então, esta guia é a 009, uma guia didática, que ela leva por título Revisão Sistemática e Meta-Análise, né, que é a aula toda compensada num passo a passo que tu vai ver dentro da guia, né? A guia também direciona as videoaulas práticas, vocês podem encontrar ela no site do Observatório do Mangue, vocês leiam observatoriodomangue.com, na parte de Educamangue, vocês vão encontrar um botãozinho, acessam lá e vão encontrar várias guias, não somente essa, senão as outras guias que a gente tem desenvolvido com a nossa equipe. E, bom, isso é tudo. Agora eu vou mostrar o protocolo de pesquisa, tá bom? Na próxima videoaula, na verdade, eu vou mostrar o protocolo de pesquisa. Agradeço, espero que tenham gostado bastante dessas videoaulas teóricas, né? Elas vão junto com as práticas, você vai mostrar o passo a passo para analisar, para entender melhor esses dados que vocês estão obtendo. Então, muito obrigada e até a próxima.